A Universidade de Aveiro tem um novo espaço, criado com e para a sociedade. Um espaço para a discussão da atualidade e debate de novas ideias. Um espaço para a partilha de conhecimento e de experiências. Um espaço com lugar reservado para si, para todos. Bem-vindo ao Educação à Escuta. Bem-vindos a mais um episódio de Educação à Escuta, um programa do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro e com a parceria da Bertrand Editores. O meu nome é Rui Marques Vieira, sou professor da Universidade de Aveiro e investigador no já referido centro. O tema que vamos abordar neste programa é: vale a pena ser mais crítico e criativo? Temos hoje no programa 3 convidadas: Katja Schimmel, Sandra Barão Nobre e Guilhermina Gomes. De forma breve, mas cumprindo o que me enviaram do seu CV, passo a apresentar cada uma delas. A Katja é consultora e formadora, investigadora e docente universitária, coach e oradora. Trabalha em dois universos, o empresarial, na empresa Mindshake, consultadoria em pensamento do Creative e Design Thinking, e académico, Universidade do Porto, FEP e FEUP, Porto Business School e Laurea University. É licenciada e doutorada em Design e tem um mestrado em Criatividade Aplicada, investiga e ensina e publica em áreas da criatividade, do Design Thinking e da inovação. Tem publicado, entre numerosos artigos científicos, os livros Creativity and Innovation Affairs, de 2022, o último, Criativamente, Creative Mind e Creative Mente, 2020, o Creativity Vírus de 2019, Processos Criativos e Modelo do Design Thinking 6 de 2012 e aplica em ações de formação e coaching em numerosas organizações. Acredita que a consciencialização dos fatores que incentivam a criatividade contribui para uma maior eficácia nos processos de inovação das empresas. A Mindshake, empresa que fundou, tem como clientes, entre muitos outros, a Câmara Municipal do Porto, a Cerealis, a Farfetch, o IKEA, a Lipor, a NOS, a Roche, a Sonai. Katja vive desde 1990 no Porto, cidade que adotou e onde se sente em casa. A Sandra é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, desempenhou funções na livraria online WUC entre 2013 e 2015. Desde 2016 dedica-se em exclusiva à biblioterapia como profissional independente. Para tal, somou ao certificado de competências pedagógicas um certificado internacional em coaching practitioner, uma formação em biblioterapia para a infância e juventude na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e frequenta atualmente uma pós-graduação em biblioterapia e mediação da leitura literária. Acompanha clientes particulares e cooperativos em processos biblioterapêuticos, coordena projetos biblioterapêuticos em várias instituições, estabelecimentos de ensino, empresas, associações, hospitais, etc. Dinamiza ações de formação e promoção da leitura e produz conteúdos sobre o tema e dinamiza eventos em torno da biblioterapia e da leitura para entidades parceiras. Finalmente, a Guilhermina Gomes dirigiu a edição do Círculo de Leitores por inúmeros proveitosos e abençoados sóis e luas. Desde 2007 dirige também a edição da Temas e Debates, criando um catálogo dedicado ao ensaio, numa diversidade que acolhe a história, muita, a literatura tradicional, a ciência, alguma política, a filosofia e a economia, a arte e gastronomia, a neurociência e a psicologia e o que mais interessante possa ainda vir a encontrar. Tem licenças em dia, confirmadas pela Universidade de Lisboa, Universidade de Cambridge e, por incrível, a Universidade de Stanford, mas sem MBA. Ocorria então a Primeira Guerra no Golfo. Ao longo de quase 40 anos vem cuidando dos seus autores e livros com dedicação, admiração e alegria. Mantém a singular obsessão de que os livros que publica hão de sempre encontrar os seus leitores. Bem-vindas as três. Gostaria de começar, pela ordem com que as apresentei, com a pergunta que deu mote ao programa: vale a pena ser mais crítico e criativo? Katja? É óbvio que eu tenho que dizer que sim, é óbvio. Aliás, eu acho que nós temos mais qualidade de vida quando somos mais criativos, porque ficamos satisfeitos com aquilo que criamos. Eu, às vezes, quando faço formação ou dou as palestras, faço sempre uma pergunta no início na audiência e pergunto: quem é que acha que é criativo? E as pessoas hesitam e muita pouca gente diz que sim, que acha. E pronto, isso é para desmistificar e depois digo: quem é que não levantou o braço é porque ou mentiu ou não tem noção. Por quê? Porque nós todos somos criativos. Aliás, nascemos com esse potencial, igualmente com o crítico, óbvio. Agora, alguns criam mais do que outros, ou seja, nós somos criativos quando criamos.
Quando não criamos, não somos criativos. E somos muito criativos quando criamos muito. Isso pode parecer um pouquinho óbvio, mas às vezes há essa... Existem os criativos e os não criativos. Todos somos. E é muito necessário, mas às tantas, não sei se depois discutimos isso, porque se não tivéssemos esse potencial, nem tínhamos capacidade de sobreviver. Porque todos nós, no dia a dia, temos que resolver os nossos pequenos problemas. Às vezes são grandes, às vezes pequenos, e com as soluções que já existem, muitas vezes não o conseguimos fazer. E então temos que inventar, experimentar, arriscar, não é? Testar novas soluções. E para isso precisamos a nossa capacidade criativa e a crítica. A crítica para interrogar tudo que achamos que não está bem. E depois a criativa para tentar resolver. Bom, eu podia continuar a falar muito mais, mas as tantas também. Para começo, obrigado. Sandra, vale a pena ser mais crítico e criativo? Bem, eu volto a responder como já respondi. Eu acho que é fundamental sermos críticos e criativos. E na minha área, que é a biblioterapia, é também com essa premissa que eu trabalho, e é muito nessas duas teclas, digamos assim, que eu toco muito. Hoje em dia, sobretudo, quando estamos inundados de informação, estamos hiperestimulados por informação que vem através de múltiplos canais, eu diria que pensar criticamente é quase uma questão de sobrevivência, para saber filtrar, para saber refletir sobre a informação que nos está a ser dada, para conseguir discernir, vou aceitar ou não vou aceitar esta informação, consigo relacioná-la com aquilo que eu já sabia, o meu conhecimento de fundo ou não, e chegar às minhas próprias conclusões sozinha, que também é muito prazeroso, não é? Tal como a criatividade é fonte de prazer, o eu conseguir sozinha chegar a certas conclusões também é prazeroso, é fonte até de autoestima, ter capacidade para pensar sobre certos assuntos. Portanto, eu diria que sim, só por isso eu acredito que sim, que é fundamental termos pensamento crítico e criativo hoje em dia. E a leitura, mais uma vez, e a biblioterapia, aqui a pensar também no pensamento crítico, na criatividade, treina muita capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e de fazermos esse esforço de abertura para o que é novo e colocarmos um pouco em causa as nossas certezas. Eu, pelo menos à medida que vou envelhecendo, tenho cada vez menos certezas, colocarmos em causa as nossas certezas, e é também um exercício de humildade, não é? Estarmos abertos ao que os outros têm para nos dizer e para nos mostrar e que é diferente. E em biblioterapia também trabalhamos muito com esta noção de que o nosso cérebro é um laboratório onde, de facto, nós podemos, através de uma boa história, através de um bom livro, de um conto, de um poema, experimentar ser outro. Experimentar ser uma pessoa de um género diferente do meu, de outra época histórica, do passado, eventualmente do futuro, se estiver a ler alguma coisa da ficção científica, e isso permite treinar, como num laboratório, num tubo de ensaio, treinar outros cenários, pôr em cima da mesa outros cenários, e a partir daí tentar mudar a forma como penso, como atuo, como comporto, etc. E Guilhermina, tal mote para a leitura que a Sandra deu, vale a pena ser mais crítico e criativo? Claro que estou de acordo com Kátia sobre que nós todos precisamos de criatividade até para sobreviver, para ir fazendo e resolvendo tudo o que nos aparece para resolver, isso é verdade. Quanto ao pensamento crítico e quanto à crítica, acho que já estamos numa situação diferente e eu diria que se não houver leitura, não há conhecimento. E se nós não tivermos curiosidade para a sede de conhecimento, então estamos numa situação à partida menorizada. Porque é claro que quanto também disse a Kátia, quanto mais formos criando e portanto pensando um pouco fora da caixa e inovando, mais conseguimos fazê-lo,
Na escrita acontece a mesma coisa, quanto mais se escreve, mais treino se tem para escrever. Agora, a verdade é que muito se escreve, contudo, muito se escreve, mas muito pouco se lê. E aí já temos outra situação, portanto, as pessoas vão escrevendo, vão se metendo aos editores, umas vezes sim, outras vezes não e tal, mas a verdade é que para se conseguir aperfeiçoar e para se conseguir escrever com conhecimento tem de se ler, não há outra maneira de o fazer. Agora, estamos confrontados com muitas situações. Nós vivemos a uma velocidade alucinante. Ninguém para, ou poucos, quando digo ninguém, eu incluo no todo o mundo de ninguém. Não temos capacidade para frear, para pensar, para refletir, para ler. As crianças precisam de brincar, ter espaço para brincar, mas há muitos espaços para brincar. Há parques, há jardins, muitos espaços para brincar. Precisam de ler, há muitas bibliotecas, há muitos sítios onde se pode ir com as crianças para que isso possa acontecer. Mas o tempo, já falámos no nosso primeiro encontro de teste que para que os jovens, as crianças possam ganhar a vontade, a curiosidade de ler, é preciso que os pais leiam. Ter livros em casa, enfim, é importante, mas há bibliotecas para os ir buscar, se não puderem ir às livrarias comprar. Portanto, o que falta é o espaço, é o tempo em casa para parar e para que todos possam ter um livro e que partilhem a curiosidade uns com os outros, crianças, jovens, adultos, sobre aquilo que estão a ler. Esse é o tempo que, infelizmente, as pessoas não têm. Depois, há uma outra situação que que também tem a ver com aquilo que tem talvez vindo a acontecer nestes últimos anos. Quanto mais aperfeiçoadas são as tecnologias, tem coisas muito melhores e tem sempre, como em todos os avanços, tem os seus lados negativos. E o facto de acharem os jovens e até já as crianças que tudo lhes chega através dos ecrãs, aí reside, tudo lhes chega, informação, portanto conhecimento. Ora, não é conhecimento. Para saber se essa informação é válida, tem que ter conhecimento para validar. E, portanto, o que hoje está nas mentes de todos é que estamos todos muito bem informados. Portanto, se estamos muito bem informados, não precisamos de ler. E, portanto, precisamos de sair desta situação. É isso. Aliás, já que falaram em livros, permitam-me pegar num dos livros que vai aparecer depois no final como sugestão de leitura, do Kahneman, que diz que escreve que pensar depressa e intuitivamente, passo a citar, é mais influente que aquilo que a nossa experiência nos diz. Escreve ele várias vezes, portanto estamos a falar do pensamento rápido, exatamente, do livro que a Guilhermina neste momento está a mostrar.
A minha pergunta é, também pensam assim? E qual é a relevância que vocês veem nos vossos contextos de trabalho do pensamento crítico e criativo? E podem dar algum exemplo, seguindo a mesma ordem, se entenderem? Bom, aliás, a Guilhermina estava a falar do tempo, não é? E pronto, hoje em dia realmente temos todas as vidas muito aceleradas e parar, já não digo para ler um livro, mas parar para pensar em novas ideias sobre o dia a dia, só pensar sobre a vida. Muitas poucas pessoas fazem, muitas vezes até que parece que fogem desta reflexão porque vão se percebendo as tantas coisas que não querem saber. Então vamos correndo. Eu nas empresas noto muito isso. Claro que pronto, quem trabalha com organizações, vocês sabem que pede muito criatividade, inovação está no top, não é? Mas depois, quando nós fazemos propostas de projetos, porque pronto, fazemos o tal coaching e consultadoria, aí não há tempo para isso. Aí não tenho tempo para isso. Mas como não há tempo? Aliás, nós sempre dizemos que todo o trabalho de projetos na inovação tem que incluir a gestão top. Por quê? Porque se o top manager não tem tempo para pensar em algo novo, então o resto da equipa pensa, isto não é importante. Ou seja, se é importante, também as pessoas do top têm que ter tempo para isso. E depois todos que trabalham em inovação têm que ter tempo, porque as ideias não surgem assim. Não é? Podemos fazer sessões de brainstorming, etc., todas essas técnicas que por ali existem, mas não é naquele momento que sai a grande inovação. Não é? Precisamos de tempo para amadurecer, para procurar outros estímulos, para procurar outras perspectivas, para experimentar, para falharmos no processo cedo. Claro, é bom falhar cedo porque não custa tanto tempo e tanto dinheiro, não é? Bom, nós já falamos do design thinking, que ajuda muito nesse processo, bom, mas aqui é muitas vezes realmente de dar o tempo a esses processos para depois os resultados serem também adequados. Bom, isso é a minha opinião. Claro que depois podia ainda falar do tempo, mas às tantas a Sandra faz isso melhor do que eu, do tempo da leitura, do tempo em família, não é? Do tempo da narrativa, que é poderosíssimo para organizar o nosso próprio tempo. Ou seja, trocarmos o nosso tempo caótico, desorganizado, pelo tempo organizado com princípio, meio e fim, que aparece dentro de uma história e que exige que nós paremos para só fazer esse exercício de leitura, não é? E que já é em si um ato de organização do tempo. Nós vivemos tempos, para usar muitas vezes a palavra tempo, vivemos tempos muito interessantes e paradoxais. Há alguns autores que até falam das cronopatologias, as doenças do tempo. Quem fala disto é um neurocientista italiano, que é o Lamberto Maffei, que tem um texto muito interessante que se chama O Elogio da Lentidão, e depois também um biblioterapeuta francês, que não por acaso é um rabino, o Marc-Alain Wacnan, também fala desta luta que nós travamos com o tempo, até por esta coisa estranhíssima que foi termos atingido um grau de evolução tecnológica que nos permitiu criar máquinas fantásticas e ultra rápidas, e com índices de produtividade enormes face àquela que nós somos capazes enquanto meros seres humanos, e agora de querermos viver ao ritmo dessas máquinas como se queréssemos superar, como se quiséssemos superar até a produtividade dessas máquinas. Isso acaba por gerar uma série de disfunções, não é? Da nossa relação com o tempo. E a leitura, com todas as suas vantagens e todos os seus benefícios, até parece, no meio desta correria, algo de anacrónico. E não deixa de ser irónico também ver, por exemplo, que durante muito tempo se propalou os grandes benefícios do multitasking, da multitarefa, e agora estamos a chegar à conclusão que foi péssimo nós enverdarmos por aí, porque estamos todos desfocados, desmemoriados e desconcentrados. E a leitura trabalha precisamente todo o contrário, o foco, a concentração e a capacidade de estarmos a fazer apenas uma única coisa. Sendo que até a própria leitura acaba por ser paradoxal, porque nós estamos sentados ou deitados a ler. Eu conheço algumas pessoas que conseguem ler enquanto andam, mas eu não o faço. Mas estamos sentados, estamos parados, mas neurologicamente o que está a acontecer no nosso cérebro é enorme.
Nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto estamos a ler. Estamos a descodificar as palavras, estamos a descodificar o texto e estamos a ir para além do texto. Estamos a trabalhar a nossa imaginação, estamos a construir outro cenário na nossa cabeça. Portanto, aqui, de facto, temos uma relação conjuntural, cultural com o tempo, que parece não ser muito propícia à leitura, de facto, mas eu também às vezes sou um bocado mazinha na resposta que dou quando me dizem eu não tenho tempo para ler e eu corrijo sempre. Digo, não, ler não é a tua prioridade, porque para o que é prioritário nós temos sempre tempo. Agora, as prioridades de cada um são legítimas, naturalmente, não é? Se a minha prioridade é ir ao ginásio ou é estar na frente da televisão ou navegar nas redes sociais, pronto, tudo bem. Agora, é essa a prioridade. Portanto, sim, e depois a questão da narrativa, de facto, que é quando alguém se queixa e me diz que anda cansado e que desorganizado, o conselho que eu dou a maior parte das vezes é pega num livro ou num poema e lê durante uns minutos. Entra no fio condutor e organizado dessa narrativa e respira. É sobretudo essa voragem dos dias que nos está a consumir. Todavia, e apesar de estarmos todos de acordo, não tem havido mais leitura, não é, Guilhermina? Grandes leitores a lerem mais livros. Não há, segundo as estatísticas, mais leitores. Agora, para haver mais leitores, nós temos que estar na casa de partida. E a casa de partida é sempre a mesma. A casa de partida é a gestão e a ocupação daquilo que é o dia. O dia, os dias da semana e os dias do fim de semana. E só com isso se consegue pensar em ir conversando com crianças e adolescentes, e são os pais, as escolas, as universidades, que têm muito que fazer em relação a isso. Porque lá está, este desinteresse, eu não digo desinteresse porque não chegou a haver interesse, este afastamento da leitura decorre da velocidade das novas tecnologias e do acesso à informação que não é conhecimento. Portanto, tem de haver motivação e têm de ser os pais, têm de ser os professores em todos os níveis de algum modo cativar para o conhecimento. E para o conhecimento, lá está, novamente estou a repetir através dos livros. É claro que tudo o que tem acontecido relativamente às cronopatologias e a todas as coisas que têm acontecido aos seres humanos, há uns anos atrás, portanto, digamos que do ponto de vista dos estudos, tem havido ao longo de décadas e décadas, século XX e século XXI, de estudos de todas as naturezas sobre o que é que está a acontecer aos seres humanos, o que está a acontecer à humanidade. E, por exemplo, não é, no caso de um outro autor que eu publico, há uns anos atrás, ele, Daniel Goleman, também um psicólogo, ele escreveu Foco, o motor oculto da excelência. Foco era exatamente não dispersar, conseguir focar, concentrar, prestar atenção. Contudo, isso não chega, porque entretanto ele e um outro cientista, o Richard Davidson, que dirige um laboratório de imagiologia cerebral, estudaram os cérebros dos monges tibetanos. E o livro tem o título de Traços Alterados, porque as mentes em
em meditação e apenas em meditação têm uma alteração sobre as mentes na grande balbúrdia em que todos andamos. Muito bem. E Daniel Kahneman disse publicamente que, por exemplo, seria, para ele não era por exemplo, para ele era obrigatório, mas, enfim, vamos dizer, por exemplo, que seria muito útil que nas escolas começasse a haver um tempo para parar. Não significa que se ponham todos a fazer yoga ou a fazer grandes meditações. Parar um pouco, não é? As crianças estão numa agitação, O meu marido foi professor durante muitos anos e no ensino secundário ele normalmente tinha de deixá-los entrar na sala, olhar pela janela, deixar que eles estivessem ativos e turbulentos uns minutos e depois parou, a aula começou. Portanto, há toda a espécie de exercícios que é possível fazer. Também o parou e agora vamos ler, também não é má ideia aplicada em casa, mesmo com os grandes constrangimentos de todos chegarem tarde a casa, das crianças terem que tomar banho, de terem que alimentar-se, enfim, de já ser muito tarde e depois terem de ir dormir. Mas, enfim, se não voltarmos à casa de partida e pensarmos sobre tudo isto, nós não estamos a conseguir chegar mais longe. Nós não estamos a conseguir alcançar maior conhecimento, maior vontade, maior curiosidade em fazer leitura. E portanto, passa tudo muito, de facto, por fazermos, por conseguirmos fazer alguma gestão. Não? Há pensadores e cientistas que escrevem sobre a necessidade de descansar. É necessário pausa, é necessário descansar. Portanto, daí a situação dos 4 dias, ou dos, não sei, ou dos teletrabalhos, não é porque o teletrabalho permita descansar, aliás, foi uma coisa verdadeiramente horrível que aconteceu, acho eu, às mães e aos pais e aos filhos, estarem todos, uns em teletrabalho e os outros a tentarem acompanhar as aulas. Ficou tudo muito mais estressado, e se havia alguma coisa que se podia beneficiar do tempo para pensar, esse tempo foi ocupado pelo medo, foi ocupado pela invasão terrível dos ecrãs de nossas casas, com idas aos hospitais para ver como é que estavam a tratar os doentes e não sei o quê, que aliás agora se está a fazer. Não é que não se tenha que fazer, obviamente, em relação à guerra, mas é todo o momento, tudo quanto se pode mostrar, e no fundo não há reflexão sobre isso, mas enfim, disso também fala o Daniel Kahneman em relação a enviesamento, e passo-lhe a palavra. Estes exemplos servem de mote, e estas situações que acabaram de relatar, que são inequívocas, todos nós vivenciamos e sentimos-las, fazem-me questionar, por exemplo, Kátia, se pode partilhar o que faz e como para promover o pensamento crítico, por exemplo, quando trabalha para as empresas. No fundo é exatamente isso que nós tentamos fazer, por isso também o nome Mindshake. O que nós queremos é abanar as cabeças. E abanar as cabeças, pronto, há muitas formas, há umas muito simples, que é provocar, é dizer coisas que as pessoas não estão habituadas,
Pronto, mas isso é mais até ao nível privado, não é? Eu, por exemplo, na educação fiz muito isso com as minhas filhas, não sei se foi com sucesso, elas dirão, mas tentei muito de provocar, não é? Para quê? Para elas pensarem de uma outra forma, serem elas próprias críticas, e isso, felizmente, elas hoje são muito críticas e criativas também, porque depois tinham que encontrar contra-argumentos contra mim, não é? Sobretudo na área, na idade da adolescência. E pronto, acho que isso ao nível privado é bastante fácil. Depois muitas viagens, leituras muito diferentes, oferecer estímulos diferentes. Eu normalmente digo alimentar um pouco por tudo. Alimentar de comida, experimentar coisas novas, mas também alimentar com conhecimento diverso. Pronto, isto ao nível privado é mais fácil de fazer. Nas empresas, no fundo, o que nós fazemos é em ações ou eventos ou workshops em que ensinamos métodos de trabalho, sempre colaborativo, nunca individual, porque quando cruzamos conhecimentos, claro que temos mais matéria para combinar, não é? Também o pensamento crítico também é mais incentivado porque cada um traz uma nova perspectiva. E, aliás, eu naquele livro que hoje falamos, que depois também ainda posso falar um bocadinho, escrevemos um livro em diálogo. Por quê? Porque o diálogo, ou seja, a conversa dentro de um grupo, faz que eu tenha que admitir que o outro pode ter razão. Se eu não estou disposta ao diálogo, é porque eu quero ficar na minha própria opinião, não é? Então, trabalhar em paz, em grupos, tem que estar muito generoso até, não é? Ouvir o que o outro tem a dizer, a partir dali construir, porque no fundo o nosso objetivo é o mesmo, queremos criar algo em conjunto. Isso também é outro grande problema nas empresas. Muitas vezes a competição, um departamento esconde coisas do outro, porque, pronto, não é? Acho que até que na universidade deve acontecer isso, não é? Ou seja, esse espírito, esse mindset, não, nós trabalhamos para o mesmo fim. Nós queremos criar algo novo, ou dentro da universidade para o conhecimento, ou dentro da empresa para a empresa, e não nos nossos departamentos. Então, só isto já é toda uma provocação nas empresas. E depois ensinar, no fundo, processos e métodos que ajudam nessa colaboração, que ajudam a desenvolver empatia. Empatia significa eu consigo me pôr no papel do outro, não é? Nos sapatos do outro. Com isso, também olhar para a realidade de outras formas, não é? Ser mais crítico outra vez e também mais criativo. E depois toda a experimentação. Nós usamos muito prototipagem rápida para experimentar, testar, receber feedback. O feedback já é crítico outra vez, não é? Não vamos logo aceitar as primeiras soluções. Para depois desenvolver e depois, pronto, comunicar e com sorte conseguimos um resultado. Porque eu digo com sorte porque é tão complexo esses processos que uma vez li uma estatística curiosa, foi da Google, que eles, pronto, produzem imensas novas ideias e só 5% realmente vão para o mercado. E desses 5%, nem todos esses sobrevivem no mercado. Ou seja, isto nos ensina que temos que criar mesmo muita quantidade, para depois alguma ser aceita e sobreviver, e com valor, e dar valor à sociedade. E uma biblioterapeuta, o que faz e como faz? Eu estava a ouvir a Kátia a falar e não por acaso nós estamos a trabalhar juntas esta questão da biblioterapia nas empresas, precisamente para potenciar a criatividade e o pensamento crítico. Eu trabalho com clientes particulares e com clientes institucionais. Não há biblioterapia sem diálogo, portanto, o diálogo também é um momento crítico do processo. Não só, porque é um diálogo que acontece a vários níveis. O diálogo que acontece com o texto que eu estou a ler, o diálogo interno, já de um processo de introspeção e de reflexão, e depois o diálogo que se vai ter com a pessoa que está a mediar o processo, que pode ser o biblioterapeuta, por exemplo, ou um mediador de leitura. Depois também a provocação. Aliás, na seleção das histórias ou dos textos com os quais eu vou trabalhar com os meus clientes, eu tenho que procurar
textos que espoletem um processo, ou seja, uma das possíveis definições de biblioterapia é a psicodinamização através da linguagem. Há uma dinamização psicológica e ao nível emocional que é potenciada pela linguagem sobretudo metafórica e simbólica. Portanto, eu também procuro textos que provoquem esse processo, não é? E até a própria catarse. Portanto, às vezes eu também sou esse agente provocador. Depende muito das instituições com as quais estou a trabalhar, depende muito dos clientes, mas quer dizer, eu tenho que abanar as mentes dessas pessoas. Portanto, temos aqui uma série de conceitos em comum. Aliás, quando nos encontramos, foi numa conferência que nós as duas tentámos, cada uma, ainda não nos conhecíamos, não é? Sim. Abanar ali através das nossas talks e depois achámos, estamos feitos uma para a outra. Uma para a outra. temos que trabalhar juntas. Sim, agora isso acontece de facto através ou seja, a ferramenta vai ser o texto, o poema, o conto, é ali o que está entre quem está a ler e quem está a mediar o processo. E então, de tudo isso decorre que essas pessoas com quem trabalham nas vossas colaborações e nas empresas e tudo isso, essas pessoas passam a ler? Pois, no meu caso, eu não incentivo tanto a leitura porque nos processos que eu trabalho são processos criativos que levam para a inovação, não é? O que sim elas têm que fazer é pesquisa, e pesquisa é leitura, mas também há pesquisa de observação, entrevistas, ou seja, há várias técnicas que ajudam a recolha. Ou seja, o meu trabalho não é tanto puxar pela leitura, embora ela ajuda, isso é mais o trabalho que a Sandra faz. Na minha experiência, os clientes particulares que vêm ter comigo, por norma, são pessoas que são leitoras e que percebem, ao entrar em contacto com o conceito de biblioterapia, que o facto de serem leitoras, se elas chegarem aos textos certos, poderão trabalhar áreas muito específicas da sua vida pessoal ou profissional, melhorar em algum aspecto, atingir algum objetivo muito concreto, mas também acontece eu ser contactada por pessoas que já leram muito, que tenham uma memória clara do quanto era bom ler, do quanto era prazeroso e do quanto têm saudades dessa experiência de fluxo, que é também uma coisa que a leitura proporciona, e a experiência de fluxo é importante para sermos criativos e também para pensar criticamente, a imersão, não é? Mas depois, por razões da vida, afastaram-se da leitura, ou porque enverdaram por uma profissão que as ocupa muito, ou porque foram mães. Acontece muito, as mulheres deixam de ler porque entretanto tiveram filhos, e então pensam, talvez através da biblioterapia eu consiga recuperar o hábito. E aí eu tenho tido, quer com os que já leem muito, com aqueles que tinham perdido o hábito e pretendem recuperá-lo, eu tenho tido sucesso. Isso é algo que para mim tem sido muito gratificante. Em contexto empresarial, por norma, eu estou a trabalhar com grupos de pessoas que eu sei que por norma não são leitoras, têm poucos hábitos de leitura, mas pelo menos naquele jogo que eu e a Kátia concebemos, a que chamámos Biblioshaking, pelo menos um livro naquele mês em que o jogo está a decorrer, as pessoas leem. Portanto, e na avaliação que as pessoas fazem na última sessão em que estamos juntos, há vontade, inclusivamente nós recomendamos que eles depois recomendem o livro que leram ao outro colega que está a fazer a atividade também, portanto em grupo, e nota-se um entusiasmo face à leitura. Fica à vontade de ler mais, fica à vontade de ter um sítio lá na empresa onde guardar aqueles primeiros livros. Portanto, talvez estejamos a plantar sementes, mas é preciso fazer mais para sermos um país de pessoas leitoras, para sermos um país de cidadãos que leem. O esforço tem que ser coletivo e tem que ser outro. Isso é verdade. A minha pergunta é, que iniciativas estão a fazer ou pensam fazer também para aumentar o número de leitores e, nomeadamente, livros técnicos? Por exemplo, sobre pensamento crítico e criativo e todas as áreas adjacentes, como aos que referiu. Pelo menos reflito sobre ele, não sei se do mesmo ângulo da Kátia e da Sandra, talvez, mas fazendo um exercício que tem outra vez, aliás,
às vezes falar sobre a curiosidade e a necessidade de leitura torna-nos umas pessoas um pouco chatas. E às vezes na família, quando incentivamos as crianças e os adolescentes e tal, fica tudo a olhar, e eu espero sempre que haja algum resultado, mas enfim. Enfim, então tudo na casa de partida. O pensamento crítico só se constrói lendo, e só se constrói lendo e adquirindo muito conhecimento, porque é claro que ele pode começar da maneira como a Kátia faz na provocação intelectual com as suas filhas, sem dúvida, mas se não houver ninguém que nos cause essa provocação, que interaja connosco para fazer só com a curiosidade do conhecimento, porque senão nós não conseguimos chegar ao pensamento crítico, porque o pensamento crítico tem que ser substanciado, construído, tem que ter, tem que haver capacidade de análise, desconstruir o texto, se quiser criticar, e a verdade é que hoje também nós, eu pelo menos sinto isso, acho que não há pensamento crítico, ou há muito pouco pensamento crítico, de alguma maneira não há publicamente nada que incentive, a verdade é essa. Por exemplo, o pensamento crítico que se fazia na área da literatura, crítica sobre o livro, não se faz. Portanto, não se faz, porque para isso é preciso estar a analisar, a ler, a analisar, a pensar, e se quer criticar o que o autor pensa, tem que se consubstanciar de alguma maneira a nossa crítica. Portanto, também tenho visto isso ir desaparecendo, enfim. Neste momento posso estar um bocadinho desatualizada, mas a grande referência a nível internacional, e não, enfim, não digo que dentro das universidades, nas áreas da literatura, não se esteja a fazer esse exercício, mas digamos que para o comum dos leitores, fazíamos chegar aos nossos leitores, por exemplo, um grande crítico, Harold Bloom. O senhor morreu, não foi substituído, que eu me tenha dado conta. George Steiner, que fazia pensamento, que exercia pensamento crítico, para além de crítica literária, também um grande conhecimento na área da ciência, porque ainda não falámos do básico, que é também ter algum pensamento científico, ter conhecimento em história e em literatura. É básico. Qualquer ser humano tem direito a este básico, mas não está a chegar lá. Não saiu da casa de partida. George Steiner morreu, não vi que houvesse substituto. Pode haver e ser desconhecimento meu, porque longe de mim saber tudo, porque isso é impossível, e também quanto mais leio e quanto mais acho que conheço uma parte, eu estou sempre perante mim própria numa situação de imensa humildade, que é quanto mais sei, mais tenho para saber. E isto não é desesperante, porque isto faz parte da capacidade do ser humano e da quantidade de anos que vivemos, e portanto não é nada que me atormente, antes pelo contrário, é um desafio. Lá vou eu atrás de mais. Também isto tem a ver com o facto de eu ser editora, não é? A minha vida toda é andar atrás, ou andar, pelo menos não muito atrás,
ao par do estado da arte. Do estado da arte, um editor não é especialista em matéria nenhuma, não é? Eu tenho uma licenciatura em História que serviu para quê? Abrir as janelas da mente e as portas da alma e vá-te fazer corrente de ar. Corrente de ar é muito bom. É para isso que é, porque hoje também os cursos têm que servir para tudo, para todas as coisas, não é? E eu não vou falar do processo de Bolonha. Portanto, vamos, se eu me focar nesse mundo do conhecimento, o que eu fico é cada vez mais curiosa. E eu só quero, embora vá avançada nos anos, manter esta curiosidade. A curiosidade intelectual e humildade. Há pouco foi referida a humildade perante o conhecimento dos outros, perante aquilo que... E não só, o deslumbramento também perante o conhecimento dos outros. É uma coisa que é tão tocante, tão bonita, tão... que nos alegra a vida e que nos ilumina a vida, não é? Continua a haver produção de conhecimento. Agora, nós os que queremos partilhar com os outros, é que gostávamos que essas mentes, as janelas estivessem abertas e as portas também se começassem a abrir um pouco, era isso. Mas depois gostava de falar de um outro novo, numa outra nova investigação, que é Mind Wandering. Já lá vamos. Aliás, tem a ver em parte com o que tinha aqui no guião, mas que vou ajustar em função do que acabaram de dizer as três. As minhas perguntas seguintes resumem-se no fundo a isto, que é, vocês dão formação, como é que percepcionam os ganhos, as empresas, as pessoas, os clientes para quem vocês trabalham, esses ganhos? Dito de outra forma, que resultados têm obtido, que boas práticas podem aqui partilhar connosco de todo esse contacto, especialmente com as instituições, mas com as empresas? Isso de medir o sucesso na área do treino, podemos dizer, o desenvolvimento do pensamento criativo e crítico, é muito difícil porque temos uma coisa que chama-se o sleeper effect, que, pronto, sabe isso muito bem, não é? Porque no ensino também é assim, nós só depois de algum tempo realmente podemos ver a evolução das pessoas com quem trabalhamos. Pronto, na área da formação, por exemplo, do pensamento criativo ou do design thinking que nós fazemos, muitas vezes nas empresas, claro que nas primeiras reuniões nos perguntam, mas quais são as provas que vocês têm que o vosso método, pronto, falou do nosso modelo de design thinking, né, que isto resulta? Pronto. Eu sempre digo, olha, eu provas que com este método é melhor do que o outro, eu não tenho. Nem tenho como obter. Por quê? Porque isso significava que eu precisava de 2 grupos de teste em simultâneo e que são as mesmas pessoas, que, pronto, por definição não é possível, não é? Só com clones. Por quê? Porque, claro, que depende muito da composição dos grupos, como cada grupo trabalha, pronto, guiado pelo processo, com várias técnicas, pronto, que nós temos disponíveis. Qual é o outcome? Ou seja, eu ali não posso dar garantia. O que sim posso, isto tem a ver com a pergunta, nós, no momento que fazemos uma formação em design thinking, ou seja, o pensamento como o designer pensa, ou seja, o pensamento criativo, crítico, da empatia, da colaboração, da experimentação, tudo isso que são os princípios do design thinking, não é? Ali sim posso medir e até pelo feedback recebido, vemos o que mudou é o mindset. As pessoas começam a pensar de outra forma, ganham o que nós chamamos de confiança criativa, ou seja, percebem que eles conseguem ser criativos, sozinhos e em grupo ainda melhor, confiam mais no outro, o contributo que o outro tem a dar, porque normalmente desconfiam, não é? Nós estamos muito habituados a trabalhar sozinhos e de repente percebem, olha, nós em equipa até que conseguimos muito mais. E isto já é um ganho enorme para as empresas, então é enorme, não é? Porque eles precisam mesmo isso, que as pessoas ganhem o hábito de trabalhar em conjunto e trabalhar para os mesmos fins.
Pronto, por isso eu diria que é o feedback que recebemos, mas depois também é os novos hábitos que as equipas ganham. Nós normalmente recomendamos às empresas de criar uma sala própria ou para a inovação, porque às vezes chamam isso a Innovation Room, ou para a ideação, ou para a criatividade, ou para o pensamento, ou agentes de mudança. Cada empresa depois tem os seus temas, mas no fundo é uma sala própria que depois as equipas têm que pedir o acesso, e é engraçado, no momento que há uma sala com o equipamento próprio, que permite flexibilidade, visualização das ideias, no momento que investirem algum dinheiro nesta sala, ela é muito usada. E até que as pessoas lutam para ter acesso a essa sala, ou seja, tem que se inscrever, não é? No momento que usam a sala, estão a trabalhar a criatividade e os processos para a inovação. No momento que dedicam o tempo para tal, em colaboração, há resultados. E por isso, quando me pedem, nós realmente conseguimos mudar os mindsets. E isto, no fundo, é a base para depois a inovação acontecer. Não posso deixar, antes de passar para a Sandra, de perguntar à Kátia, até porque, por exemplo, trabalhamos em conjunto numa investigação. Certo. E sabemos que é preciso tempo. Pronto. Claro. Essa é uma condição que as empresas às vezes não têm. Sim, mas nós exigimos sempre. Exatamente. E mesmo com o tempo sabemos que nem sempre garantimos, como disse a Kátia, resultados. E nós, por exemplo, estivemos envolvidos num estudo, e entre outros que eu tenho também orientado, e onde tenho estado envolvido, onde o pensamento crítico, mesmo com o tempo, não é melhorado, não é incrementado, não é potenciado. Naquele momento, às tantas, aliás, nós agora estamos a fazer estudos do impacto com alguns projetos maiores, onde isso justifica, porque com pequenas formações. Sim, com pequenas formações não justifica, não é? Exatamente. Mas com projetos grandes justifica. E ali medimos antes, depois da formação, um mês, mais ou menos, e depois de 3 meses, depois de 6 meses. Mas nem em todos os projetos conseguimos fazer isso. E ali sim nota-se a diferença, pela positiva ou negativa, mas depois também depende das condições que as empresas oferecem, que depois as equipas que tiveram essa aprendizagem depois aplicam. Se depois não dão o tempo, nem o espaço, nem as equipas para depois aplicar o que aprenderam, então realmente não há resultados. Muito bem. E para além de passarem a ler mais, que já vi que é um excelente resultado, já ouvimos aqui, que é excelente, que outras boas práticas gostaria de destacar, Sandra? Bem, depende das pessoas ou dos grupos com os quais estou a trabalhar. Por exemplo, nos meus clientes particulares, até no âmbito de formações, ainda que sejam em grupo, mas as pessoas vão sozinhas fazer aquela formação, o melhor elogio que eu posso ouvir no fim de uma formação é: tive uma ideia. E, como aconteceu a semana passada, neste caso até foi um médico que me escreveu a dar-me conta já de uma iniciativa no centro hospitalar onde ele trabalha, já fez uma formação suplementar em medicina narrativa que também dialoga com a biblioterapia, e já dinamizou uma série de médicos do centro hospitalar onde trabalha para implementar um projeto de leitura e de formação de pequenas bibliotecas, porque nós falámos em biblioterapia, ainda que aqui tivéssemos mais a falar do que acontece no nosso cérebro quando nós lemos e o que é que emana para a mente do facto de lermos regularmente. Ele percebeu, e ainda bem porque um dos objetivos da formação era esse também, o quanto a leitura nos humaniza e pode humanizar determinados ambientes e determinados espaços. E então ele está precisamente a trabalhar agora num projeto de humanização dos hospitais e da experiência de internamento através da leitura, que foi uma coisa que eu também faço com projetos de leitura em voz alta em contexto hospitalar, por exemplo. Portanto, aí está um caso de sucesso imediato, faz uma formação em dezembro e em abril, maio já está a implementar um projeto. Ou, noutros casos, de pessoas também que fazem formação em biblioterapia comigo e depois, como eu tenho também esta vertente do coaching, procuram o meu serviço para combinar o coaching com a biblioterapia, porque elas têm ideias de projetos no âmbito da promoção da leitura e da promoção do bem-estar através da leitura regular, e eu acompanho-as também na implementação desses projetos, portanto, trabalhar a ideia até o projeto se concretizar. Com as bibliotecas acontece uma coisa muito curiosa,
Por norma, são mais técnicos que frequentam estas formações nas bibliotecas, ou os técnicos bibliotecários, ou os professores bibliotecários nas bibliotecas escolares, que é também uma rede muito importante de bibliotecas em Portugal. E o feedback que eu tenho muitas vezes é: eu já fazia biblioterapia e não sabia. Portanto, aí é o efeito imediato da sistematização, de conhecimento, de método, de esclarecer o que é a biblioterapia, enquadrar, perceber a base teórica e depois, a partir daí, poderem continuar a fazer o que já faziam, mas já com outra forma, não é? Ou seja, com uma forma que já orienta o trabalho das pessoas. Nas empresas, muito recentemente tive uma solicitação curiosa, e a biblioterapia em que eu atuo é biblioterapia de desenvolvimento, portanto ela é eminentemente qualitativa. Os efeitos, tal como a Cátia disse, são difíceis de medir, não é que eles não possam ser medidos, mas são difíceis de medir. E depois, ainda por cima, neste tipo de biblioterapia, nós advogamos aquilo que este biblioterapeuta francês, o Marc-Alain Maquenin, ele define como uma leitura existencial. Ou seja, é uma leitura altamente subjetiva e é uma leitura em que importa mais aquilo que eu vejo no texto do que a intenção do autor. Isto também, pronto, vem da literatura e da filosofia. E o que é que isto, ainda por cima, a biblioterapia de desenvolvimento, o que ela potencia é a autonomia, a independência de cada pessoa na sua relação com o texto e no descobrir de soluções para a sua situação ou para aquilo que ela quer melhorar. Portanto, um texto pode, num caso extremo, ter um efeito diferente num grupo de 50 pessoas. 50 pessoas podem ali ver coisas diferentes. E é um processo que pode ser imediato, pode haver mudanças imediatas na forma como eu penso sobre um determinado assunto, porque adquiro logo imediatamente uma nova perspectiva que nunca me tinha ocorrido. Mas a nossa relação com a literatura também é lenta, também pode ser muito lenta. Há livros que ficam connosco e mensagens de livros que ficam connosco para o resto da vida. E se nós voltarmos ao livro uma e outra vez, nós descobrimos coisas novas uma e outra vez naquele texto. Portanto, quando uma empresa me contacta a pedir um processo biblioterapêutico e depois querem resultados imediatos, por exemplo, na produtividade daquela equipa, eu tenho sempre que explicar que em biblioterapia esse não é o ritmo. Por norma, esse não é o ritmo. Não é esse o tempo. Não é nem o tempo da leitura, nem é o tempo da biblioterapia. Portanto, temos aqui vários públicos, vários ambientes com efeitos diferentes e, quando são medidos, de facto, revelam coisas distintas. Obrigado. E passando para a Guilhermina, neste sentido, pergunto, Guilhermina, que sugestões de leitura faria nesta sequência, e obviamente comentando o que foi dito também, por exemplo, porque não? Porque não? Porque não? Olha, mas eu ali tenho um exemplo muito interessante. Posso... Claro que não. Claro que não. Sim. É isso. Posso? Não, eu ia partilhar aqui um caso específico de uma empresa de Braga, do Norte. Não sei se eu posso dizer o nome, bom, não interessa o nome da empresa, mas onde o CEO da empresa é um leitor, diz-me a palavra em português... Assíduo, sim. Lê imenso. Compulsivo, não sei, mas às tantas, não sei. Mas ela incentiva dentro da empresa que as pessoas têm que ler. Ela também, a própria empresa, apoia vários eventos dentro da cultura, mas ela escolhe livros com grupos e depois faz reuniões com esses grupos e eles comentam nesses livros. Claro que é polêmico, há pessoas que não gostam que ela faz isso, porque, pronto, obriga-os não só de dar o tempo para a leitura, mas também depois de pensar sobre o que leram, para depois partilhar na equipa.
Mas como isto é pedido, tem que entrar e essa empresa também compra lugares no teatro, no Teatro de Braga, e as pessoas têm que ir, e se não querem ir, por várias razões, dizem, olha, no trabalho, na obra também não faltas, no teatro também não faltas. Ou seja, isto é muito raro existir, mas existem também no top dos gestores pessoas assim, e ainda bem que existem, pronto, eu adoro este exemplo e pronto. E é um excelente Nós exemplo. até já trabalhamos Aliás, com uma outra empresa, não é? Na área das com novas essa empresa tecnologias. que nós trabalhamos. Sim. Sim. E como outra, que chegamos sim. em que o CEO também é um verdade. grande leitor. Sim. É um grande leitor e por isso é que foi sensível a uma iniciativa, uma atividade de biblioterapia com os seus colaboradores. Aliás, nós temos muita dificuldade de levar a biblioterapia para as organizações porque a compreensão da utilidade é muito difícil. Sim. Agora, quando realmente as pessoas em posições decisivas, elas próprios percebem como é importante a leitura, ali sim conseguimos chegar a elas e depois também chegar às pessoas pronto, que não leem tanto e que depois realmente sentem o prazer e o que pode fazer isso para elas. A minha pergunta é que sugestões, nesta lógica que acabamos agora de discutir, que sugestões de leitura e de livros faz para gestores e para as pessoas em geral que considera que são úteis para todos nesta área e em áreas afins? Eu quando falei em gestores, era também, obviamente, uma provocação, no sentido em que há muitos, com certeza, são milhares de gestores. E dentre eles há, com certeza, muita gente que lê. Aliás, os médicos, por exemplo, foram sempre grandes leitores, sempre. As profissões liberais eram grandes leitores. Não significa que agora sejam. Porquê? O tempo. Bom, há bocado também me ocorreu uma ideia inovadora, que é a sala da inovação seja a sala de leitura. Porque a sala de leitura faz parte da vontade de fazer passar a cada um de nós que é muito importante fazer leitura para o conhecimento, para tudo, para o pensamento crítico, para o pensamento criativo, para a criatividade é outra coisa, mas para o pensamento científico, matemático, etc. As recomendações, por exemplo, a provocação, estamos a falar, obviamente, da provocação dentro de um grande exercício de bom senso e para estimular. É necessário termos talento rebelde. Para termos talento rebelde, normalmente também isso decorre de sermos estimulados de alguma maneira e não postos numa situação de tanta subserviência perante todos, em qualquer ambiente em que possamos estar, que não consigamos ter esse talento rebelde, porque na vida vale a pena quebrar as regras no trabalho e também na vida. Esta senhora é professora da Harvard Business School, é uma mulher jovem, é uma cientista e eu também publiquei este livro, que é realmente interessante, porque às vezes eram rebeldes. Eu acho que hoje a palavra rebelde já nem quase se utiliza, não é? Não ouço dizer de ninguém, é um rebelde, aquela criança tem rebeldia. Acho que mais ou menos desapareceu do vocabulário. Depois temos outro que é a arte da lógica, num mundo ilógico, porque o nosso mundo está cada vez mais ilógico, mais cheio de informação,
mas num mundo que não tem lógica. Os cabeçalhos de jornais, os meios de comunicação social usam as emoções para deturpar os factos. Nem todos, mas muitos. E as redes sociais, nem falar. Os políticos e as empresas manuseiam a retórica para nos confundir. E se um livro nos pudesse ajudar na era da pós-verdade? Sei que ia apresentar mais uma sugestão, força. Aliás, estes dois, como os outros livros do Damásio, são mais fáceis de encontrar em livraria, porque nós também, para além do tempo, que é dinheiro, o espaço também é dinheiro. E então não há espaço para tudo. Mas os livros estão disponíveis na UCO, estão disponíveis na Bertrand Online, sendo que estes estarão também disponíveis nas livrarias. No fundo, o António Damásio, para além de outros conhecimentos novos que nos deu, ele escreveu 48 breves capítulos para ajudar todos os seus leitores a compreender a relação entre a consciência e a mente. Ele sabe também que alguns dos livros dele não são fáceis do ponto de vista técnico da neurociência, nem todos os leitores têm conhecimento para apanhar todo isso que o António Damásio nos conta. Mas como um bom pensador que vive nos Estados Unidos, sabe que se constrói um livro destes com uma grande abertura que consiga levar o leitor para dentro do livro, depois a parte central, que enfim é aquela que é, mas depois um fecho que permite que o leitor saia com uma melhor compreensão daquilo que leu. Ele aqui não realiza apenas uma síntese entre as descobertas recentes dos vários ramos científicos e as perspectivas da filosofia, não falámos da filosofia. Apresenta a sua própria e original investigação, como aliás sempre, e que nos leva ao entendimento do cérebro e do comportamento humano. Porque nós também, para nos compreendermos, para compreendermos o nosso comportamento, temos de compreender a nossa mente, não é? E temos de compreender a relação de outra coisa, que é o cérebro biológico e o desenvolvimento da consciência. E quanto ao cérebro biológico e quanto ao comportamento, há tanto conhecimento que tem sido produzido nas universidades que, enfim, também publiquei um livro importantíssimo sobre comportamento de um extraordinário mestre. Eu gosto dos professores, cientistas, professores que escrevem livros, mas que vêm preferenciados pelos estudantes como o mestre. Eu adoro mestres. Quando me aparecem como o mestre, porque os alunos adoram ouvi-lo, ali está um grande comunicador. E então chama-se Robert Sapolsky, é a Universidade de Stanford, e é o livro Comportamento. E agora, claro, com mais a evolução da genética, já está a escrever outro livro sobre uma coisa complicada que é a manipulação genética. E agora já saímos do nosso campo de atividade. São outras sugestões, obrigado, Guilhermina. Aliás, faço a mesma pergunta agora pela ordem inversa à Sandra, que outras sugestões aponta, e mais, também gostava de ouvir sobre as expectativas para o futuro nesta área.
Há 2 livros que eu recomendo com muita frequência. Um há mais tempo, também porque é mais antigo. Ele, se não me engano, saiu nos Estados Unidos em 2012 e foi finalista de um Pulitzer na altura. Chama-se Os Superficiais, do Nicholas Carr, e que eu acho que explica muito bem isto de que a Guilhermina também falou e tem muito a ver com, naturalmente, com a capacidade de pensar de forma criativa e de pensar criticamente, porque tudo isto existe que se pense profundamente e nós não estamos nesta vida que fazemos mais na frente do ecrã e neste domínio do audiovisual. Esses meios não são adequados a mensagens profundas. Não é? Tudo o que nós estamos a ver na televisão, no telemóvel, no tablet, no computador, estamos a ler de forma superficial. E o swipe e o scroll é logo o que vem a seguir e estamos a ler em zigue-zague. E o autor explora muito bem essa questão da leitura, não é só da leitura, de tudo o que nós estamos a fazer superficialmente na nossa vida, sem aprofundar e sem focar profundamente um único tema, um único assunto. E é um livro que ainda está atual, é de 2012, mas está perfeitamente atual. Mais recentemente, e um pouco também, porque eu não quero, e eu sublinho sempre esta questão, e não quero que ninguém vai abdicar das novas tecnologias, portanto o discurso tecnofóbico também não faz sentido absolutamente nenhum, elas vieram ainda bem para ficar e ajudam muito, ainda bem que as temos. Mas há agora um livro que eu ainda li em francês, porque ele demorou um pouco a ser traduzido para português, que se chama Os Cretinos Digitais, o título é provocador, em que se fala também sobre esta predominância e tudo o quanto esta presença do ecrã prejudica, sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento das crianças, porque ele foca-se, enquanto neurocientista, o Michel Demurger, foca-se na questão das crianças e dos jovens. Mas, é um livro altamente provocador. Que é um livro altamente provocador, mas que na minha edição, que é uma edição de bolso francesa, as últimas 100 páginas são só de estudos, só referências bibliográficas e estudos científicos. Portanto, só por ali aquele livro já vale muito. E depois, uma autora norte-americana que se dedica muito a esta questão da neurociência, da leitura e do pensamento crítico por inerência e da criatividade, que é a Marianne Wolf, que ainda não tem obra dela traduzida para português, mas que eu tive a oportunidade de ler em inglês, e que no seu último livro, que se chama Leitor Volta para Casa, que é sobre o cérebro leitor nesta vida digital, ela defende que nós temos que ensinar aos miúdos que há uma leitura que podemos fazer no digital para determinadas tarefas e para determinadas funções, e cumpre a sua função na leitura no digital, mas que depois para outras tarefas e para outras funções, como pensar em produtividade, como pensar profundamente, pensar criticamente e pensar de forma criativa, e também entrar na tal experiência de fluxo, é a leitura no papel extensiva que nós devemos fazer. Portanto, ficar aqui com estas 3 noções, os superficiais, os cretinos digitais e a obra da Marianne Wolf, que procura fazer uma súmula e dizer as tecnologias vieram para ficar, nós temos que se calhar, assim como se ensina a tecnologia ou a literacia digital na escola, hoje em dia já é essa preocupação, se calhar temos que treinar o cérebro para ler em 2 registros. E ler no ecrã terá uma função, ler no papel terá outra função. Portanto, deixar aqui estes 3 autores como Muito obrigado, referência. e já percebi que as expectativas são positivas. E no caso da Cátia também? Sim, bom, eu trouxe, pronto, não foi pedido, mas foi mais pensei que podia falar disso. Há um livro muito fininho, para quem não gosta de ler aqueles livros muito grossos, que eu acho delicioso, é do Alexandre Castro Caldas, sobre criatividade, chama-se Criatividade, a função cerebral improvável. Eu até que marquei aqui uma parte que eu gostava de ler, não sei se dá tempo para isto, porque ele diz assim: o princípio fundamental do arquivo do cérebro é o de economia, pois a sua atividade é muito dispendiosa em termos energéticos. Por isso, dá prioridade aos processos que considera do seu interesse para a sua melhor sobrevivência. Assim, as ocorrências frequentes devem ser importantes porque acontecem muitas vezes, obrigam o cérebro a organizar-se para as processar de forma quase automática. Pronto, esta parte, ele, no fundo, explica que, em geral, nós não pensamos muito criativos ou críticos porque custa mais energia. E temos que gerir a nossa energia. Por isso,
há técnicas com que, pronto, nós na Mindcheck trabalhamos, há exercícios, há também classificações que nos ajudam, no fundo, a ativar esse pensamento criativo quando precisamos. É igual, nós vamos ao ginásio para nos manter saudáveis fisicamente, não é? Também temos que nos manter saudáveis mentalmente, então podemos também ir ao ginásio mental. Eu costumo usar essa analogia que acho que funciona bem. Posso apresentar um outro livro que, porque há um bocado falámos na pandemia. Esse livro eu escrevi com uma amiga e colega de estudos, que é a Angélica Sátiro, ou seja, nós escrevemos as duas o livro no tempo da pandemia. Em diálogo, o livro é tudo um diálogo em que dialogamos sobre o pensamento criativo. O livro está em 3 línguas, em português, espanhol e inglês, porque nós trabalhamos nessas 3 realidades e com essas 3 línguas. Em alemão não está, mas talvez um dia. E pronto, o que foi curioso foi este processo, e não só entre nós as duas, em que nós classificamos o pensamento criativo em 4 categorias, que é a percepção, que é uma, pronto, há muitos exercícios que podemos trabalhar a nossa percepção. Depois, a interrogação, não é? A arte de questionar, que tem muito a ver com o pensamento crítico. Depois, a comparação, que é pensar em associações incomuns, pensar em analogias, que também é muito difícil. E depois, toda a parte da narrativa. Pronto, e nós classificamos assim. E o que depois foi enriquecedor para nós, porque, aliás, só para dizer aqui a Guilhermina, a Mindcheck não é uma editora, ou seja, não é concorrência a vocês. Nós, às vezes, fazemos livros... Não, pronto, só estou a dizer o porquê, porque nós somos uma consultora e, como a nossa missão é contagiar com a criatividade as organizações, nós também precisamos ser contagiados e, no fundo, a nos alimentar. Então, fazemos projetos, e este é o resultado de um projeto em que, então, a Angélica e eu convidamos os nossos amigos, designers, artistas, pintores, músicos, de interpretar o tema da criatividade e enviar-nos, e depois transformamos as imagens e as músicas em exercícios que enquadramos nessas 4 categorias. Então, o leitor, no fundo, vai seguir este diálogo entre nós, em que às vezes nos contradizemos, nos interrogamos uma a outra, e foi tudo, pronto, por escrito em pandemia, e depois escolhemos trabalhos desses nossos amigos criativos e transformávamos em exercícios que acompanham esse diálogo. E depois ainda houve um diálogo com a designer. Isto tem o design do Ateliê Nunes e Pá, aqui do Porto, e a Ana, sobretudo, a designer principal do ateliê, também estava confinada, e então houve ainda esse diálogo também com a designer, que depois, pronto, também criou soluções interessantes. Por Obrigado. isso, pronto. É isso, obrigado. Antes de passar a palavra final, gostava de fazer algumas considerações. Eu fiz um esforço em ouvir-vos sem vos interromper, o que não é fácil para mim, confesso, como professor. Também tem muita coisa para dizer. Exatamente. Sobre o que vocês disseram também tenho muita coisa. Tenho quase 30 anos de investigação, Claro. formação e inovação, particularmente sobre o pensamento crítico. Sim. Disseram aqui algo... Podia estar aqui e uma de nós podia estar no lugar de outra Exatamente. Obrigado pela vossa presença e pelos vossos contributos. Quero começar por dizer, temos aqui várias sugestões, temos aqui várias propostas, temos aqui muitas ideias que, do meu ponto de vista, como formador de professores, e não só, mas essencialmente nessa área, são bons contributos e são uma boa base para, por exemplo, cumprir uma das áreas de competência do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que é hoje um documento de referência curricular e que tem o pensamento crítico e criativo como uma das 10 áreas. Portanto, temos aqui muitas boas ideias. Obrigado por isso. Eu considero relevantes. Deixem-me dizer-vos que falamos aqui em abordagens, como vocês sabem, diferentes de promover o pensamento crítico e criativo. Falamos aqui, a Guilhermina falou aqui da importância da casa de partida das primeiras idades, onde eu trabalho, porque a mim o que me interessa é particularmente os primeiros anos de escolaridade, não é por mero acaso, e é aí que eu tenho dedicado grande parte da minha investigação e das minhas publicações, também em livros. E por isso, e por último, não posso deixar, antes de vos passar a palavra final, de aproveitar este momento para lançar um repto a todas, mas também à Bertrand e na pessoa da Guilhermina, de continuar a aumentarmos todo o esforço de tornar acessível ao público o diálogo sobre este tema, mas também mais livros, incluindo eletrónicos, não é? E que sejam suportados pela investigação, pela formação, pela inovação que se vai realizando sobre o pensamento crítico e criativo. Obrigado pela vossa presença. Obviamente,
E espero que este programa seja mais um modo para continuar a acompanhar os episódios de Educação à Escuta e passo-vos a palavra final sobre o que entendam completar para terminarmos o programa acerca do que falamos e do pensamento crítico e criativo em particular. Começo agora pela Guilhermina. Fiquei a saber mais coisas, porque não conhecia a Cátia, também não conhecia pessoalmente a Sandra, continuo a não as conhecer pessoalmente, mas pelo menos vejo-vos os rostos e os sorrisos, e fiquei a saber mais sobre cada uma das intervenções, das áreas a que se dedicam. Eu, para terminar, há pouco falei sobre, é um neurocientista israelita, que há uns anos atrás escreveu um artigo que foi muito polémico no New York Times, que era pensar menos, pensar melhor. Isso tem a ver com aquilo que agora ele já escreveu, eu só publicarei no próximo ano, ainda não sei que título lhe dar, mas tem a ver com mind wandering. E então, verdadeiramente, era bom que também tivéssemos isso em atenção, que precisamos de deixar também que a mente tenha o seu tempo de vaguear, mente um pouco andarilha, vagabunda, rebelde. E isso é importante. Depois, eu acho que na casa de partida têm de sair os telemóveis de cima das mesas das refeições, sair os telemóveis de cima das mesas dos restaurantes e as pessoas conversarem, pais e filhos conversarem, porque isso é tempo que está a ser um desperdício enquanto está tudo a olhar para um ecrã e ninguém está a partilhar algumas coisas curiosas que lhes tenham acontecido, sei lá, coisas, histórias, pequenos acontecimentos, a vizinha do lado bateu à porta, sei lá, não interessa, o que interessa é não estar a perder aquele tempo de partilha com o gadget. Também não tenho nada contra as tecnologias, elas são importantíssimas para o desenvolvimento, têm, como tudo tem um lado negativo, a não ser a leitura, porque a leitura não tem lados negativos, só tem lados positivos. E visitem museus, levem as crianças a ver, ensinem que não é só olhar para os quadros, também tem que se ver. Há pormenores, há detalhes e portanto, mas para se fazer isso também tem que se saber, tem que se ter lido, tem que se ter conhecimento. Portanto, casa de partida. Obrigado, Guilhermina. Sim, eu só posso sublinhar isso. É de dar tempo, o mind wandering, nós no processo criativo chamamos isso incubação, ou seja, o nosso pensamento e as ideias têm que incubar, temos que dar tempo, e não é por acaso que as melhores ideias não saem de sessões de brainstorming, saem quando estamos em situação afastada do nosso processo, uns no chuveiro, outros no carro, outros em passeios da praia, não interessa. O que interessa é que nós dedicamos tempo ao tema em que estamos a trabalhar e que depois, em vários ritmos, vão surgindo as soluções. E também só posso sublinhar essa parte de alimentar a família de tudo e dar um tempo de qualidade. Quando não temos muito tempo, pelo menos que o pouco que dedicamos à família, aos filhos, que seja de qualidade, que vamos aos museus, que fazemos leitura em conjunto, que estimulamos comentários, que vamos a restaurantes diferentes, de repente vamos a um japonês, a um indiano. Bom, hoje em dia já conhecem tudo, né? Mas bom, que procuramos experiências realmente diferentes que nos façam pensar. Sim. Sim, eu sublinharia também exatamente essa questão e a relação que há. Primeiro que fique claro que não é por eu saber ler que vou ser leitora.
São coisas diferentes, às vezes há um bocado essa confusão e os pais partem desse princípio, enquanto os miúdos não sabem ler, leem a historinha à noite para adormecer e quando eles se tornam autónomos na leitura às vezes desvinculam-se demasiado cedo dessa função. E há um lado afetivo da leitura que também contribui para fazer de nós leitores pela vida fora. Primeiro isso. Depois, para nós sermos bons leitores no papel, e aliás, a leitura no papel não é a única leitura que nós fazemos. Nós lemos o mundo à nossa volta e lemos os outros de formas muito distintas. Não é? Nós lemos expressões, nós lemos comunicação não verbal, nós lemos o estado do mar, lemos a paisagem, tudo isso contribui e tem uma relação estreita com a leitura que fazemos no papel, porque quanto mais eu estiver no mundo a ler o mundo, mais arcabouço, mais conhecimento fundo eu vou ter para depois ler o que está no papel e construir pontes entre aquilo que eu sei, a experiência de vida que eu tenho e o que este livro ou esta história me está a trazer de novo. Portanto, é como diz o outro, está tudo ligado, não há gavetas, não está nada estanque. E é como a Kátia diz, mesmo que não haja muito tempo para estas outras atividades, que elas sejam de qualidade, ainda que curtas ou esporádicas. Obrigado pela vossa participação. Terminamos aqui o programa Educação à Escuta. Esperemos que continuem a assistir e a acompanhar o mesmo e a pensar sobre questões de educação.